Sejam todos muito bem-vindos ao Economia Dia a Dia, um espaço para a gente tentar entender de uma forma simples como a economia afeta a nossa vida, o nosso bolso e as nossas escolhas. Hoje nós vamos falar sobre oportunidades e desafios para pequenos e médios empreendedores. Só que antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero convidar vocês para participarem da comunidade do EDD no WhatsApp. Lá é um espaço onde você vai conseguir interagir com alguns dos maiores economistas do Brasil. Também tem divulgação de notícias, artigos, oportunidades. Olha, é um espaço muito interessante na palma da sua mão para você, como eu disse, conversar com alguns dos maiores pensadores econômicos do país. Hoje, o meu convidado é Mário Luiz Lúcio. Ele é economista, ele atua na gestão de pessoas na área de logística, empresas de administração de imóveis e de condomínios. Ele também tem expertise em seleção de treinamento e formação de equipes multifuncionais de alta performance. Ele é escritor e é meu colega. Ele é apresentador do programa A Hora do Sucesso. Mário, obrigado por ter aceitado participar aqui do EDD. Eu que agradeço essa oportunidade. De todas as coisas que você faz, e são muitas, me chamou a atenção essa empreitada nova de apresentador. Você, antes de a gente começar a gravar, contou algumas histórias, mas aqui com foco no nosso tema de hoje, são desafios e oportunidades para pequenos empresários, pequenos e microempresários. Me fala algumas das histórias que você ouviu entrevistando essas pessoas lá em Itanhaém. Tá. Eu me radiquei em Itanhaém há 5 anos. Né? Tínhamos uma casa para lá, decidi ir para lá. Mas a inquietude interna não me deixou parar. E nós estamos agora inaugurando lá um programa, através de uma televisão web em Itanhaém, chamado É Hora de Ouvir Quem é Sucesso. E quem são as pessoas de sucesso que nós estamos ouvindo? São as pessoas que fazem a economia, no caso lá de Itanhaém. Mais para frente a gente vai estar entrevistando, inclusive, pessoas de fora de Itanhaém. Uhum. Mas nesse início, as pessoas que fazem Itanhaém. E quem são os que fazem Itanhaém? São os pequenos e microempreendedores. E com isso, nós já temos aí alguns programas piloto e temos alguns casos interessantes que a gente depois, ao longo do programa, pode estar detalhando, né? O que é que você percebeu? Vamos ficar no universo de Itanhaém, depois a gente expande para o universo Brasil, tá? Para o universo nacional. O que é que você já conseguiu perceber que são os desafios dos pequenos e micro, as pessoas que querem empreender lá em Itanhaém? Os desafios são aqueles principalmente, de um apoio. Entendi. Né? Há uma carência de apoio ao pequeno e microempreendedor. Existe, né? Por exemplo, o Sebrae dá um apoio bom para isso, mas ainda falta um apoio maior, até por questão de infraestrutura das esferas governamentais que estão se organizando. Itanhaém não é um município rico, é um município de porte médio, né? E que está num processo de desenvolvimento e que tem uma estrutura, tem uma secretaria de desenvolvimento econômico, né, que tem trabalhado nesse sentido, mas essa estruturação total ainda não chegou. Então, os pequenos e microempreendedores que têm conversado conosco, eles têm demandado isso, né? Ou seja, um apoio maior para que eles possam também melhor gerir o seu negócio e contribuir melhor com o processo econômico da cidade. Para quem não conhece, Itanhaém é um município no litoral de São Paulo, não é Sim. isso? Eu imagino que, como toda cidade, município litorâneo, o turismo seja É o o forte. forte da economia local. E aí, você, antes de a gente começar a gravar, estava me contando uma história de uma empreendedora que mudou para lá por uma situação X e falou: vou empreender na área do vestuário, né, na área da moda. Vou adquirir roupas aqui em São Paulo, no Brás. Para quem está vendo a gente fora de São Paulo, o Brás é um dos polos de venda de comércio de vestuário de São Paulo, um dos maiores do Brasil. Vou adquirir roupas aqui e vou vender em Itanhaém. E aí ela teve
um choque ao perceber que os produtos que se consomem aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, não são os mesmos produtos que se consomem em Itanhaém, na região litorânea como um todo. Assim, eu imagino até que no interior de São Paulo também deve haver essa diferenciação. Esse é um desafio para quem está começando a empreender, entender o ecossistema da região onde ele está inserido? Sem dúvida. Isso é uma coisa que acontece, que é o choque cultural. Uhum. Aqui em São Paulo, nós temos uma maneira de viver, característica. No litoral, é outra maneira de viver. Então, no caso específico dessa amiga que eu entrevistei, ela, ir mudando para lá, ela imaginou, vou comprar umas roupas aqui no Brás e vou chegar lá, vou arrebentar de vender. Coitada. Chegou lá, ela não vendeu poucas peças. Por quê? Porque o vestuário lá é diferente daqui. Uhum. Lá no litoral, a nossa característica, nós andamos mais à vontade, nós andamos com pouca roupa. Sim. Isso é natural. Uhum. Lá se anda de chinela havaiana, de bermuda, uhum. E por incrível que pareça, no calor, camiseta no ombro. É assim que se circula lá. Sim. E então é esse choque cultural. É a primeira coisa da pessoa que sai daqui de São Paulo do interior e vai para o litoral para empreender, é isso. Ou seja, existe um mercado aqui, existe outro mercado lá. Uhum. Então essa é uma das dificuldades que você tem que superar, você tem que enxergar o mercado como um todo. Por quê? Porque aí você vai entender o que aquele mercado demanda e vai poder atender aquele mercado. Agora sim, Mário, o Brasil ele tem uma característica de empreendedores, quando a gente está falando dos micro e dos pequenos, que são aqueles que empreendem por necessidade, né? Tem, obviamente, os empreendedores por oportunidade, mas é muito forte aqueles que empreendem por necessidade. E quando a gente pensa nos primeiros passos, a gente vai conversar com especialistas, todos falam, procure o Sebrae, por exemplo, que é uma porta de entrada muito interessante que vai ajudar você a identificar esses ruídos, como o caso dessa sua entrevistada aí com a questão das roupas e da região. Só que quando a gente empreende por necessidade, muitas vezes a gente empreende com aquilo que tem, né? Com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente pode diante daquela necessidade. Existe aí um passo anterior à ida ao Sebrae, por exemplo, que é importante que as pessoas saibam? Existe um passo importantíssimo que, infelizmente, muitos dos empreendedores não sabem, não compreendem, que você tem que ter um plano. Você tem uma ideia, e toda ideia é boa. Se aquela ideia for factível, primeiro, você tem aquela ideia, você tem que, na medida do possível, fazer uma pesquisa de mercado e ver se aquela ideia é factível naquele mercado. Mas como que a gente vai ter esse plano no desespero? Vou chegar. Normalmente, quando você está estabelecido na localidade, você tem essa mesma sensibilidade. Vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei em Itanhaém há 5 anos atrás, nós tínhamos aqui em São Paulo uma gama de serviços, né? Eu tive dificuldade com alguns serviços que eu precisava na área doméstica. Escuta, como é que eu vou contratar? Quem é que faz isso? Será que tem aqui? Então, quando você tem isso, você, até intuitivamente, você sabe que existe aquela necessidade. O que você tem que fazer é comprovar se existe um espaço, um mercado para aquilo. Feito isso, e o Sebrae te ajuda nisso. Isso é um passo importante. O Sebrae te ajuda, inclusive, na prospecção desse mercado. Te dá ferramentas para que você possa fazer essa prospecção. Aí o passo seguinte, esse que é o fundamental, você tem que elaborar um plano, porque você tem a ideia, mas através do plano você vai falar quais são os recursos que eu vou precisar acionar para poder concretizar isso, quais são os conhecimentos que eu vou ter que usar para isso. Se eu tenho esses conhecimentos próprios, se eu vou ter que contratar esse conhecimento próprio, se
no passo seguinte, eu posso me associar com quem tenha esse conhecimento. Então, você elabora um plano, pé no chão, passo a passo, até para que você consiga prever eventuais dificuldades. De posse desse plano, aí você pode começar a empreender, mas pé no chão. E o plano é muito importante, Beto, sabe por quê? Vai te dar uma estimativa do período em que você ainda não estiver fazendo lucro. Uhum. Seu negócio ainda não estiver rendendo o suficiente para que você tenha aquele lucro, para que você tenha uma... Isso é uma coisa perfeitamente natural. Ou seja, você vai ter um fôlego para que quando o seu negócio efetivamente começar a render, aí você passa para um outro nível. Uhum. Então, repetindo, o plano é fundamental. Sem um plano fica difícil. Eu entendo, faz total sentido, eu acho que esse é o caminho. Eu já entrevistei algumas pessoas, várias pessoas, se me permitem, o neologismo, sobre a questão de empreendedorismo, tá? Tá. E todas me falaram basicamente isso aí que você falou. Mas aí o que me fica na cabeça, o que sempre me ficou na cabeça é o seguinte: se eu estou empreendendo por necessidade, eu preciso vender o meu bolo hoje para comprar o material do bolo amanhã. Sim. Então, assim, o meu plano é meio, eu preciso fazer isso agora. Sim. Tá? Como que eu arquiteto isso na minha cabeça diante de um cenário como esse? É que quando a gente fala plano, as pessoas pensam numa coisa elaboradíssima. Eu penso numa coisa elaborada. O plano não é isso. O que é o plano? Você pega a palavra plano, é como se você pegasse uma ideia que está nas nuvens e traz para o chão. Um exemplo de uma casa. Pô, eu preciso construir uma casa. Você não é arquiteto, mas você pode desenhar. Aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser o lavabo, aqui vai ser o quarto, etc. Traz ele para baixo. Traz. Esse plano é maravilhoso. Agora, traz ele aqui para a terra. E você planifica. E o plano, eu tenho uma de minhas palestras, eu falo isso, todo mundo planeja. Eu fui convidado para vir dar essa entrevista hoje. Eu estou lá em Itanhaém. Se eu não tivesse um plano, eu não tinha chegado. Qual foi o plano? Pô, se eu estou em Itanhaém, eu vou para São Paulo, eu vou de carro próprio, eu vou de ônibus. De que maneira eu vou chegar em Itanhaém? Qual é o recurso que eu vou usar para chegar em São Paulo? Aí eu vim de condução. Qual horário que eu vou ter que pegar? Porque eu tenho que estar em São Paulo no horário X. Eu tenho que calcular o tempo de viagem. Em São Paulo, eu tenho que calcular, inclusive, eu estava conversando nos bastidores com o Carlos, o presidente, eu falei, a gente sai lá de Itanhaém e 1h20 eu estava aqui no quilômetro 20 da Imigrantes. Do quilômetro 20 da Imigrantes até o terminal de Jabaquara foi mais 50 minutos. Se eu não considerar isso no plano, entendeu? Eu não vou conseguir cumprir. Então é o plano. E aí depois aproveitei para resolver alguns assuntos e trazer. Então quando se fala plano, você falou em bolo, não é? Para você fazer um bolo, você precisa do quê? De uma receita. Se você não tiver uma receita, você não vai fazer o bolo. A receita é o plano. Tudo que a gente faz na vida é um plano. Então a gente desmistifica essa história de plano e fala, é lógico, você está empreendendo por necessidades. Ótimo. Mas para um pouco antes e lista isso. Faz uma lista, né? Para depois você fazer um checklist. Fica muito mais fácil. Organize o seu dia a dia. As pessoas acordam, na grande maioria, elas acordam e não planejam o seu dia, elas ficam ao sabor das circunstâncias. Inverta o processo. Você acordou, planeje o seu dia, ou seja, você está sinalizando como é que você quer que seu dia seja. Olha, acordei, estou tomando café, bom, hoje eu tenho esse compromisso, aí eu vou citar o meu caso, que não é que é o melhor exemplo. Eu vim para cá, como eu vim cedo, saí de lá às 5 horas da manhã,
6h20 já estava lá, aí depois, às 7h11 é que fui chegar no terminal, né? Avisei minha esposa, eu já cheguei, está tudo bem. Aproveitei e fui até o Brás. Olha que maravilha. Cheguei no Brás, o Brás estava vazio. O Brás estava vazio. Nessa hora estava vazio, então eu fui entrando nas lojas, vendo os preços. Eu já trouxe, muito importante, eu trouxe uma lista do que eu ia comprar. Uhum. Em palestras eu oriento as pessoas, escuta, faça uma lista do que você vai comprar. Porque senão você vai chegar aqui, você vai se encantar com uma promoção lá, que não era o que você queria e vai acabar gastando o seu dinheiro. Cheguei no Brás, tinha a lista, comprei tudo que eu precisava comprar, saí de lá com um tempo hábil e cheguei aqui. Ou seja, eu cheguei até antecipadamente, por quê? Porque nós precisávamos organizar essa entrevista. Uhum. Organizamos essa entrevista, ela está se desenrolando. Terminada essa entrevista, eu já tenho a minha tarde planejada. Então, é isso que a gente fala. Independentemente de ser por necessidade, a necessidade, ela não elimina o fato de você ter um bom plano. Uhum. Para você, só para encerrar, para você não ficar ao sabor das circunstâncias. Pega aquela receita de bolo que você usa para fazer o bolo e faz uma receita para a sua vida, para o seu objetivo que você quer chegar. É isso. Quais os desafios que um microempreendedor tem que um pequeno empreendedor não tem? Basicamente, é a questão de porte. O microempreendedor tem um porte menor, portanto, ele tem uma estrutura de custos menor, né? Ele tem os compromissos de ordem fiscal, tributária e trabalhista num porte menor, e o médio produtor, ele tem isso numa estrutura um pouco maior. Então, ele precisa, voltando a dizer, ele precisa ter uma estrutura maior do que a do pequeno. Na medida em que o negócio dele vai crescendo, ele vai mudando de patamar. E a estrutura tem que acompanhar isso. Uhum. Por quê? Porque dá o suporte para que ele, naquele nível em que ele atingiu, para que ele possa estar atuando em conformidade com o mercado e com a concorrência. A gente grava aqui na região central de São Paulo, né? Eu fui visitar um amigo que mora na zona leste de São Paulo, Sim. ou seja, bastante distante de onde a gente grava o programa, e ele mora na zona leste de São Paulo, mas ele mora numa região considerada classe média lá da zona leste, tá? E eu fui visitar ele e fiquei de olho nos comércios da região. Então ele mora numa rua específica onde tem muitas pizzarias, muitos restaurantes. É uma rua de consumo gastronômico. Tá. E me chamou a atenção que tem uma pizzaria específica lá, que é onde todas as outras pizzarias apostaram no serviço com mesa, com garçom, com uma série de sabores diferentes de pizza. Tem uma pizzaria lá onde um sujeito, ele falou, olha, eu vou criar um balcão, vou abrir uma porta, vou criar um balcão e eu vou vender a pizza a R$30. Okay? Tá. Eu não vou ter mesa, eu não vou fazer entrega. Você quer a pizza a R$30, você vem aqui e retira a sua pizza a R$30. E todas as vezes que eu vou visitar esse meu amigo, tem sempre uma fila na porta dessa pizzaria. E todas as outras pizzarias estão sempre meio vazias. Eu imagino que funcione de alguma forma, porque nenhuma fechou, pelo menos as vezes que eu fui visitar. Entendi. Do mesmo modo, eu tenho uma outra conhecida que ela trabalha com decoração. Tá. E coisa de flores e tal. E aí ela resolveu que ia abrir um negócio. E ela falou, bom, já que eu trabalho com flores, eu vou abrir uma floricultura. Nessa mesma região, ok? Que é uma região que, pelo que eu percebi, não tem o hábito de consumo de arranjo de flores e etc. E que já tinha uma outra floricultura aberta, que era meio a referência daquela região. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te perguntar com isso. Quando você vai iniciar um pequeno ou micro negócio, eu imagino que você fica de olho na sua região, o que é que já existe lá e o que é que de alguma forma deu certo. Uhum. O que é que a gente precisa analisar para saber se um negócio pode ou não funcionar
quando a gente vai empreender. No caso dessa amiga que investiu na floricultura, ela imaginou que, como eu tenho conhecimento técnico, isso vai ser o suficiente para eu investir. No caso, para eu empreender. No caso desse outro rapaz da pizzaria, ele falou, eu sei fazer pizza, mas eu estou vendo que todas as pizzarias aqui, elas não têm um fluxo muito, talvez pelo preço, talvez por, sei lá, por questões internas, técnicas. Eu vou abrir uma pizzaria sim, mas eu não quero mesa, eu não quero servir bebida, eu não quero, só quero só que a pessoa venha, pegue sua pizza, vá embora e me pague R$30. Qual que os dois olhares está certo? Porque nem todo mundo vai ter a sacada que esse cara da pizza teve. Né? Eu imagino que a tendência seja mais as pessoas seguirem o caminho da minha amiga da floricultura. Me fala sobre isso. Olha, não é que está certo ou errado. Existe essa visão, eu vou usar um termo aqui que as pessoas não gostam, mas existe essa visão intuitiva. Uhum. E você tem que também ouvir aquela vozinha sua, porque você está lá no local. Primeiro, pelo que você me relatou, essas pessoas estão lá e elas estão inseridas num determinado contexto e elas sabem que nesse contexto existe uma demanda por um determinado serviço e existe a carência dessa oferta. Uhum. O exemplo do seu amigo da pizzaria. Eu posso deduzir, posso estar errado, de que ele falou, bom, tem as pizzarias aqui, mas ele deve ter feito um estudo, ele falou, na minha estrutura de custo, porque tem um custo, você instalar a mesa, tem um custo você atender a mesa, tem um custo de você depois limpar a mesa. Ele falou, esse custo eu não vou assumir. Eu vou montar a minha pizzaria e vou atrair as pessoas para que elas venham e comprem. E ele estava certo, ele estava lá no local, e ele sabia disso. Por isso é que ele teve o sucesso que teve. E a sua amiga, idem. Eu vou dar um exemplo do que está ocorrendo lá no Balneário Gaivota, em Itaém. Quando eu cheguei lá há 5 anos atrás, como eu disse para você, havia alguns tipos de serviços que nós tínhamos aqui em São Paulo, algumas facilidades que você tem em São Paulo, que lá nós tínhamos dificuldade, não tinha. Mas a coisa foi crescendo e os próprios locais, né, as pessoas, percebendo isso, foram abrindo seus negócios. Para te dar um exemplo concreto, a minha mulher reclamava, mas aqui não tem uma lavanderia. Tem. Eu vou pôr o que tu precisa mandar, eu levo no carro. Eu tinha que levar no centro. Sabe o que estão abrindo lá agora? 2 lavanderias, numa distância de 100 metros uma da outra. Do mesmo dono? Não. Então, aí eu quero te interromper. Tá. Essa ideia da pizza desse rapaz, eu achei genial. Exato. Ok? E aí, passou 1 ano, 2, eu fui visitar esse meu amigo de novo, eu vi que abriu uma outra pizzaria nessa mesma pegada. Do mesmo dono. Do mesmo dono. Uma no começo da avenida, Sim. outra no final da avenida. Só que, nesse meio tempo, abriram-se outras pizzarias. As pessoas não... Por que as pessoas... Só que no padrão tradicional. Tradicional. Por quê? Entra o sonho da pessoa de ter uma pizzaria daquele jeito, porque o negócio do cara tá bombando lá. Tem fila para pegar a pizza a R$30. As pessoas ficam em pé, às vezes, na garoa para pegar. Entendi. Enquanto as outras estão vazias. As pessoas que vão empreender não têm que olhar isso também? Olham isso também, mas olham também o tipo de serviço que elas querem prestar. Você percebe? Ou seja, aquela pessoa, ela está ganhando dinheiro daquela maneira porque ela tem expertise naquilo. Eu posso abrir, todo empreendimento é um risco. Eu posso abrir e falar, puxa vida, eu vou oferecer algo a mais para o meu cliente e vou ter um ganho a mais. O fato de eu servir a pizza na mesa para o cliente, eu posso cobrar um preço diferenciado. Sim. O fato de eu ter uma quantidade menor de clientes não quer dizer que o meu faturamento seja menor do que o dele, em termos brutos.
Entendi. São essas questões que você leva em conta. Você vai fazer a apuração da receita do seu negócio e vai falar, olha, está maravilhoso. Ah, mas está vazio. Não está vazio. Eu estou recebendo por um plus a mais de serviço que eu estou oferecendo. Eu posso oferecer, por exemplo, um estacionamento. Se eu tiver espaço, venha para o meu negócio, estacione o seu carro e não se preocupe. Né? Ele é um plus. Esse que tem a pizza, no caso, por exemplo, eu vou lá buscar a pizza e eu tenho que estacionar meu carro na rua. Correndo o risco, primeiro, achar um lugar para estacionar, correndo o risco do carro ser roubado e etc. Essas coisas todas são levadas em consideração pelo empreendedor. Então, é o empreendedor que vai definir a natureza do seu negócio, evidentemente, considerando o mercado. Mas é naquilo que eu tenho a expertise e eu vou oferecer. Pode dar um resultado positivo ou não, mas é isso que importa. Só dando um exemplo concreto. Quando cheguei no Gaivota, nós tínhamos lá 2 farmácias. Né? Fala isso aqui em São Paulo, eram 2 farmácias. Hoje tem 4. E boas. Nós tínhamos uma padaria que era a referência do lugar. Hoje nós temos uma padaria primeira linha, é uma padaria que está situada, olha só, ela está situada em São Vicente, Mangaguá, Praia Grande, em 4 pontos em Itaém e em Peruíbe. É uma padaria de primeira linha. O produto que ele oferece é diferente do produto da outra padaria. Só que o produto dele é mais caro. Então tem gente que fala, mas eu não vou naquela padaria que é mais caro. É lógico, é mais caro, mas a qualidade é melhor. São essas diferenças. Hoje, você falou no começo da questão de tributação e etc., para quem é micro e para quem é médio, né? Pagamento de impostos e tal. Hoje, quais são os maiores obstáculos para quem quer empreender? Como eu te falei, eu já entrevistei várias pessoas sobre esse tema ao longo dos anos. Sei lá, em 2018, quando o mundo ainda era mundo, antes da pandemia, eu apresentava um programa e eu entrevistava muitas pessoas da área da contabilidade, etc. Falavam que, por exemplo, fluxo de caixa era uma questão muito complexa para quem está iniciando um pequeno negócio. Ao mesmo tempo que quando eu entrevistava alguém do Sebrae, as pessoas me falavam, inclusive aconteceu numa feira do empreendedor que eu fui, e as pessoas falavam, olha, a gente aqui está ensinando as pessoas a abrir uma conta na rede social, porque as pessoas ainda não sabem. Ou a gente está ensinando a fazer uma planilha de Excel, porque as pessoas ainda usam muito o caderninho. Hoje, 2025, depois de tudo que a gente passou, com a evolução tecnológica, com a IA na palma da nossa mão, os desafios são outros ou esses desafios ainda persistem? Continuam esses desafios. Legal, obrigado. Vamos encerrar por aqui. Por quê, Neto? Eu vou te falar uma coisa. Você falou em fluxo de caixa. Realmente, as pessoas, no caso, né, o brasileiro, ele não tem o hábito de fazer um controle orçamentário. Né? Aliás, eu não estou fazendo propaganda aqui não, mas eu tenho uma palestra que eu falo, organize suas finanças e saia do sufoco. Por quê? As pessoas falam, puta, ô Mário, às vezes me chamam de professor. Professor, pô, sobra mês no final do meu orçamento. Essas coisas que a gente ouve, né? Eu falo, mas está sobrando por quê? Ah, porque o meu orçamento não dá, a minha renda não dá. Eu falo, será que não dá? Ou será que é você que não está organizado? Como? Falou, olha, se você tem uma renda de R$1.000, já que estamos falando, como é que você faz para isso? Você organiza isso, você define, você tem claramente desses R$1.000, quanto você vai precisar para as suas despesas corriqueiras, você tem isso organizado em rubricas? Quando a gente fala isso na palavra, as rubricas servem para isso. Aí eu dou o seguinte exemplo, eu falo, eu vou mostrar para você que esse dinheiro que você está dizendo que não tem, esse dinheiro está no teu bolso.
Mas como? Normalmente as pessoas saem de casa todo dia com no mínimo R$ 5 no bolso. Não é isso? A pessoa sai com R$ 5 no bolso, aquele mais carente ele sai com R$ 2 no bolso, do tipo, se aconteceu um imprevisto, eu gasto dinheiro. O que acontece? Você volta para casa com aqueles R$ 2 no bolso, você não gastou. Uhum. Aí segunda, terça, quarta, quinta, na sexta, no final de semana aquele dinheiro está lá. Você não precisou, você levou, né, por precaução. Puxa vida, esse dinheiro está sobrando no meu bolso. Por que você não faz o seguinte? Ideia. Por que você não guarda R$ 1 por dia? Guarda esse R$ 1. Você está com ele no bolso. No final do mês você vai ter R$ 31. Abre uma caderneta de poupança. No final do ano você vai ter R$ 365. Dá para fazer um bom Natal, um bom Ano Novo. Você vai pegar um gosto tão bom para isso que a gente começa a fazer as coisas, a gente aprende a fazer, e quando a gente aprende a fazer, você fala, pô, é gostoso, aí você vai aprimorar. Ao invés de eu guardar um, eu vou guardar 2. Ao invés de guardar 2, eu vou guardar 3. Olha, você vai chegar e vai falar, puxa vida, eu estou conseguindo guardar 10. No final do ano eu tenho R$3.650. Puxa vida. E olha, você não fez sacrifício nenhum. Você não precisou cortar nenhuma dos prazeres que você tem, etc. Isto chama-se administrar o orçamento. As pessoas precisam aprender a elas administrarem o que elas têm e não ser administradas por elas. O fluxo de caixa te ajuda nisso. Você trabalhou o dia inteiro, você tem uma loja, vendeu e etc. No final do dia, você tem que sentar e apurar. Escuta, meu dia hoje, quanto rendeu o meu dia? Eu comecei meu dia com 100 e terminei meu dia com 500. Eu rendi 400. Isso é até um alento, um incentivo para você vir no dia seguinte. Uhum. Eventualmente, você pode, naquele dia X, empatar ou até mesmo perder. Não vendi nada, né? Então, você empatou. Mas o fluxo de caixa, na verdade, ele é um instrumento para você mensurar o teu rendimento. E a partir dessa mensuração do seu rendimento, você consegue alocar os recursos segundo aquele plano inicial que você tinha. Olha só, apareceram os recursos financeiros que você eventualmente imaginava que não tivesse. Estão aqui os recursos. Olha, o meu dia rendeu 400, que maravilha, eu já vou sair e vou fazer uma dívida de um carro novo. Não, ainda não. Você ainda tem o teu negócio, você tem as tuas obrigações de natureza tributária, fiscal, trabalhista, que você vai ter que pagar lá no final do mês. Você tem o teu fornecedor para pagar. Você tem uma folha salarial para honrar. Com essa mensuração, você consegue saber a sua situação, você tem uma fotografia da sua situação. Isso te dá uma tranquilidade do ponto de vista de que o teu negócio, embora ainda não esteja gerando aquele lucro que você esperava, mas ele é um negócio factível, ele está lá, ele está se autossustentando. Dá para perceber isso? Uhum. E aí você consegue planejar os passos futuros. Eu estou pegando só a questão de fluxo de caixa. Mas eu fui facilitador do Sebrae nos anos 2000 e nós dávamos o Programa Brasil Empreendedor e nós demos cursos, inclusive o presidente do sindicato, o Carlos, nós nos conhecemos naquela época, ele dava esse curso também. Era um curso de uma semana onde a gente ia na periferia ensinar uma dona de uma oficina de costura, uma senhora que fizesse bolo ou salgado, o dono de uma oficina de funilaria e pintura, uma mecânica, o dono de um bar, a gerenciar o seu negócio. Então, lá nós ensinávamos para ele o que é custo, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é margem de contribuição, no que a margem de contribuição ajuda ele na hora de definir o seu preço,
como é que eu vou definir o preço do meu produto. Ensinávamos para ele o que é o fluxo de caixa, ele fazia um fluxo de caixa, né? Ensinávamos para ele noções de marketing, né? Os 3 P's de marketing, o que é um posto de venda, um ponto de venda. Puxa vida, eu vou instalar o meu negócio. Qual é o melhor ponto de venda aqui no bairro para você instalar o seu negócio, esse tipo de negócio? Esse ponto de venda pode ser muito bom para esta modalidade de negócio e não para aquela. Uhum. Então você faz esse mapeamento e você está empreendendo com o pé no chão. Empreendendo todos os dias com o pé no chão. Essa é a dica fundamental que o Sebrae ajuda muito nas entrevistas que eu tenho feito. As pessoas têm dito isso e que, infelizmente, também boa parte do pequeno e microempresário não sabe disso, não se socorre do Sebrae. O Sebrae está lá de graça, uma consultoria gratuita que ajuda nesse sentido, mas que ainda é pouco procurado. Do ponto de vista econômico, fiscal e burocrático, o Brasil oferece um ambiente propício para empreender hoje? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Certa feita, eu entrevistei uma pessoa e ela falou, olha, aqui no Brasil é muito complicado empreender, porque para você abrir uma portinha, você precisa de alvará da prefeitura, alvará do bombeiro. Nos Estados Unidos, não. Sei lá, não lembro se foi nos Estados Unidos exatamente o exemplo que ela deu. Você abre o negócio e depois você vai atrás dessas autorizações. Primeiro, o Brasil oferece um ambiente legal para empreender dentro disso que eu te perguntei. Segundo, essa forma de abre primeiro e depois corre atrás das autorizações seria a forma mais segura de se abrir o negócio? Eu vou começar a responder a sua pergunta com outra pergunta. Só o seu ponto de vista. Do ponto de vista das pessoas em geral, é mais fácil você empreender no Brasil ou você empreender no Uruguai ou no Chile? Não faço ideia. É senso comum do brasileiro falar, o Uruguai é uma maravilha, né? Há um tempo atrás, as pessoas falavam que o Chile era o exemplo econômico da América Latina. É um exemplo. Eu vou te dar um dado concreto. Olha só, não por acaso. Isso aqui é o índice de burocracia de 2025, elaborado pelo Adam Smith Center for Economic Freedom, da Florida International University. Eles mensuraram a quantidade de horas administrativas que são necessárias para você abrir uma empresa na América Latina. Mensuraram. Dá tempo da gente ver aqui os 16? Vamos lá. No Brasil, sabe quantas horas você precisa para abrir uma empresa? 284 horas. Ou seja, em 12 dias, com todo esse nível de exigência que as pessoas falam, em 12 dias no Brasil você consegue abrir uma empresa. Em uma quinzena você abre uma empresa. O segundo lugar é a República Dominicana. 551 horas, 23 dias. Terceiro lugar, México. 675 horas, ou seja, 28 dias. Esses dois países você precisa de um mês. No Brasil, 15 dias. Precisa de um mês. No Paraguai, 720 horas, 30 dias. Aí vamos para o pessoal dos 2 meses. El Salvador, 790 horas, 33 dias. Costa Rica, 824 horas, 34 dias. Uruguai está em sétimo, 984 horas, 41 dias. Ou seja, esses 4 aqui você precisa de 2 meses para abrir uma empresa. Nono lugar, Equador, 1.493 horas, 62 dias. Bolívia, 2.060 horas, 86 dias, 3 meses. Guatemala, 2.283 horas, 95 dias. Colômbia, 2.475 horas, 103 dias, 4 meses. Peru,
3.332 horas, 134 dias. Panamá, 3.392 horas, 141 dias, 5 meses. Argentina, 4.496 horas, 87 dias. Em último lugar, Chile, 5.227 horas, 218 dias, 7 meses e 8 dias para você abrir uma empresa. E o brasileiro médio acha que o Chile era uma maravilha. Uhum. Eu não conheço a burocracia americana para se abrir negócio. Mas eu não sei se lá você abre um negócio sem precisar ter alvará de funcionamento, essas coisas. Isso é básico. Isso é básico. Eu lá em Itanhaém, quando fui começar a operar lá, logo que cheguei, para trabalhar na praia, vendendo lá água, cerveja. Onde eu ia produzir isso? Na minha casa. Fui lá no Espaço do Empreendedor, em Itaém, fiz lá a inscrição, paguei a taxa. A vigilância sanitária foi na minha casa. Escuta, onde é que você vai produzir isso? Aqui, deixa eu ver as condições em que isso vai ser feito. Eu tive que ter o aval da vigilância sanitária. Isso é básico. Então as pessoas às vezes imaginam, não, eu preciso empreender, eu quero empreender. Isso é lícito. Mas, poxa vida, você tem que seguir certas regras. Não dá para sair empreendendo dessa maneira. Ah, mas eu cozinhei na minha cozinha, eu tive o melhor cuidado, eu sei disso. Mas você está trabalhando com um produto que pode afetar a saúde pública. Uhum. Você pode estar operando com um produto, se for produto de natureza química, que pode oferecer algum risco. Ou seja, esse tipo de exigência é pertinente nesse sentido e as pessoas precisam, falamos lá no início de educação, as pessoas precisam ter consciência. Empreender não é você fazer o que você quer, da maneira que você quer, quando você quer, dentro de determinados padrões. Então, por que quando eu pergunto para as pessoas se o Brasil oferece um ambiente propício para empreender, a maioria diz que não? Por desconhecimento, por ignorância. Acabamos de falar. É uma ignorância, perdoe, a ignorância no sentido de desconhecer. Uhum. Que existem determinadas regras, determinadas exigências. Um exemplo concreto. Nós estamos na praia e nós fazemos esse trabalho lá. Nós temos lá no nosso bairro, é uma questão presente hoje, hein, aqui. Nós temos lá um ecoponto. Para quê? Para receber aquele lixo reciclável. A maioria vai para a praia, consome a sua cerveja e larga lá a latinha na areia, o copo de plástico, a colherzinha que usou para comer um açaí e joga lá. Tem um ecoponto. Por que você não leva um saquinho, reúne tudo aquilo e leva no ecoponto? Lá tem do lado do ecoponto tem um bota fora. E Itaém, por ser um município novo, tem muito terreno baldio. O sujeito vai, faz uma construção, pega aquele entulho e joga no terreno baldio. Isso é desconhecimento. Isso é ignorância. E o brasileiro, via de regra, né, ele acha que o paraíso está lá fora. Acabamos de falar, o paraíso era lá no Chile. Uhum. O Uruguai, na cabeça do brasileiro, o Uruguai é a Suíça da América Latina, não é assim que se fala. Eu não estou desmerecendo o Uruguai nem o Chile, pelo amor de Deus. Mas existe uma realidade. Acabei de mostrar uma realidade concreta de uma burocracia que na cabeça dessas pessoas não existe. Você era capaz de imaginar que o Brasil era o primeiro nesse quesito? Eu acho que muito poucas pessoas iriam acreditar. E eu estou dando dado concreto, não é o que eu achei. Foi um estudo lá da Universidade da Flórida dos Estados Unidos que apontou que abrir uma empresa no Brasil é muito mais fácil do que você abrir lá no Chile. Dado concreto. Para finalizar, o que falta muito para o brasileiro, no caso do pequeno e microempreendedor, é informação fidedigna. Ele trabalha com boatos, ele trabalha com achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Por isso é que eu volto a dizer, falei para você, da importância de um plano. Sabe? Olha, você
passa a deixar de achar e você passa a saber. Olha, eu preciso disso. Qual é o ramo em que você vai operar? Eu vou operar no ramo X. Quais são os alvarás que eu preciso obter para atuar naquele ramo? Quais são as taxas que aquele ramo exige para que eu possa operar? Mas eu tenho que pagar taxas? É lógico. Você tem que se preparar, inclusive, para mensalmente pagar aquelas taxas para que você esteja legalizado. Uma das coisas que lá em Itaim, no trabalho que nós fazemos, é nesse sentido. Tem muita gente trabalhando na clandestinidade. E o sujeito acha que trabalhar na clandestinidade é vantajoso. Fala, formaliza o seu negócio. Mas se eu for formalizar, eu tenho que pagar isso, aquilo é verdade. Quando você formalizar o seu negócio, né, e abrir o seu CNPJ, sabe o que vai acontecer? Quando você precisar de uma linha de crédito, você vai ter. E o crédito a juros muito menores do que você pagaria no mercado. Você vai ter essa assistência. Se você eventualmente sofrer um acidente e ficar doente, você vai ter assistência do Estado. Você trabalhando na clandestinidade, não. Cessou a sua renda. Só para as pessoas entenderem, aí entrando nesse ponto de informação. Qual é a diferença do acesso ao crédito para quem tem, sei lá, uma empresa aberta no CNPJ? Para quem é MEI, comparado com quem não é? Você falou, se você sofre um acidente, você tem acesso a alguns serviços do governo. Que tipo de serviços e como as pessoas acessam? Porque eu acho que às vezes falta para as pessoas, né, esse básico que você mesmo falou. Mas como que eu faço isso? Caí de moto e estou machucado. Como que eu vou em busca disso? Ou abrir a minha empresa de vender bolo e eu acho que dá para aumentar. Como que eu tenho acesso ao crédito? Se eu for lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, eles vão me receber ou eles vão me fazer esperar horas lá para no final não aprovar nada? Vou te dar um exemplo. Todos nós aqui temos uma certidão de nascimento, certo? Por que nós temos uma certidão de nascimento? Porque nós precisamos, além de nós existirmos fisicamente, nós precisamos ter uma existência jurídica. Sim. Nós vivemos na sociedade, né? Então eu preciso ter uma existência jurídica. A pessoa física, o primeiro reconhecimento da sociedade da existência jurídica dela é da certidão de nascimento. Depois é o CNPJ, é o CPF. O seu CPF é a sua comprovação da sua existência jurídica. Para uma empresa, que é uma pessoa jurídica, é o CNPJ. Então você precisa existir, a sua empresa precisa ter existência jurídica. Para quê? Para que o Estado, quando for necessário, ele não está dando uma assistência pessoal, está dando uma assistência para essa pessoa jurídica, assim como ele dá assistência para a pessoa física através do CNPJ. Então esse é o primeiro, você passa a existir. Você na clandestinidade, você não existe juridicamente. Concorda comigo? Sim. Tá. Feito isto, o Sebrae é um canal fácil para você ir lá e requerer acesso ao crédito. Acho que olha só, o governo federal tem ministério para atender o pequeno e microempreendedor. E já vamos entrar nesse particular aí da importância disso. Tem lá o ministério. E recentemente, eu não vou lembrar aqui os detalhes, ele destinou uma verba vultosa para facilitar que esse crédito chegue ao pequeno e microempreendedor. E você pode pleitear isso como pessoa jurídica, apresentando um plano de negócios, pleitear esse crédito. Se você estiver na informalidade, você vai pleitear como? O teu negócio não existe. Acho que esse é o lado do crédito. E o lado da assistência? O coitado da pessoa formal, o informal, acontece um acidente, como é que ele vai comunicar isso como um acidente de trabalho se não existe o negócio dele? É similar à pessoa de CLT. Você está no trajeto da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa, você sofreu um acidente, você vai abrir um comunicado de acidente que vai
passar por uma análise, constatada a veracidade daquilo, o Estado te dá uma assistência durante o período em que você está inativo. Isso é a sociedade que funciona assim. Nós saímos da barbárie há muito tempo justamente por causa disso. E para a pessoa jurídica, idem. Você está lá fazendo o seu bolo, inadvertidamente foi tirar o bolo do forno, a luva não funcionou, queimou o teu braço, né? Uma queimadura de 3º grau, vamos dizer assim. Puxa vida, vai lá, o médico vai falar, olha, vai demorar uns 5 meses para cicatrizar. Pô, mas eu preciso fazer bolo. Não vai dar para fazer bolo. E agora? Se você tiver legalizado, você entra com uma comunicação, se é constatado a perícia médica, você vai receber uma assistência do Estado durante esse período de inatividade. Funciona muito bem com o pessoal lá da área de pesca. Agora nós temos muito pescador. Uhum. Existe um período em que é proibido, por exemplo, você pescar camarão. E tem os camaroeiros. Pô, e agora? O que eu faço? Você está legalizado? Tá. O Estado te dá uma verba nesse período em que é proibido você pescar camarão. Você tem uma família, você tem seus compromissos. É essa visão que o brasileiro precisa ter, porque é passada uma visão muito errada do ponto de vista do tributo. Ah, porque nós temos uma carga tributária muito alta, etc. Até temos, não vamos entrar nesse mérito. Mas os tributos que você paga são justamente para quê? Para que esse colchão social possa assistir as pessoas que estejam, mesmo que momentaneamente, numa situação de vulnerabilidade. É esse nível de conscientização que leva as pessoas a falar, puxa vida, então, olha, o meu tributo não é necessariamente malversado. Não. Existem casos de corrupção, mas existe uma administração disso. Para a gente partir para o final, fala do Ministério das micro e pequenas empresas. A ideia da criação do Ministério foi uma boa ideia? É algo que deve perpetuar? Sem dúvida. Por que eu falo isso? Na Europa, olha só, mais um dado do Sebrae. O Sebrae apontou que os pequenos e microempreendedores no Brasil, eles são responsáveis pela geração, sabe de quantos milhões de empregos? 96 milhões de empregos são do pequeno e microempreendedor. Num país de 210 milhões, a metade é de micro e pequeno empreendedor, gente. Pô, a participação do PIB do pequeno, micro e pequeno empreendedor é da ordem de 30%. Puxa vida, se nós não estamos dando importância para um segmento que é responsável por empregar metade da população, que é responsável por gerar uma riqueza que incrementa 30% do PIB, nós vamos dar atenção para quem? Na Europa, na França, na Alemanha, na Inglaterra, já existe essa preocupação voltada para o pequeno e microempreendedor. Então, no Brasil, isso foi ótimo. A expectativa do pequeno e microempreendedor, sabe o que é? É que essa estrutura ela passe a existir logo num governo de estado e numa prefeitura local. Por quê? Porque esse apoio, esses números dão sustentação e justificativa da necessidade de criar essa estrutura de natureza administrativa. O Estado e as prefeituras meio que terceirizaram isso para o Sebrae, né? Ainda, e quando eu faço isso, não estou fazendo crítica nenhuma, ainda não conseguiram se organizar. Mas isso é inexorável, não tem outra maneira. Vão ter que organizar, por exemplo, no caso, e criar uma secretaria do pequeno e microempreendedor, tanto na estrutura estadual quanto na estrutura municipal. Você comentou, os municípios do litoral, o forte é o turismo. Esse pessoal da área de turismo precisa ter esse suporte. Não dá mais para deixar só o sabor da iniciativa daquelas pessoas. Precisa ter. Mário, para a gente partir para o final, eu quero que você fale dos seus livros. Você trouxe um aqui, o outro você não trouxe, para aproveitar
esgotado. Magias e encantos para um dia a dia mais saudável, Mário Luiz Lúcio, que é esse daqui que você me trouxe hoje. Fala um pouquinho desse livro e fala um pouquinho do outro livro também que está esgotado. Tá. Eu vou começar pelo outro. O outro livro é o Motoboy, a Economia sobre Duas Rodas, que eu lancei em 2016, baseado na minha experiência, na minha atuação na área de logística, no segmento de administração de imóveis e condomínios. Eu gerenciava uma equipe diversificada e nós tínhamos lá uma equipe de motoboys que eram responsáveis por visitar os condomínios para levar a documentação e trazer documentação dos condomínios para serem processados. Isso foi resultado, quando eu entrei nesse segmento, lá no começo dos anos 2000, São Paulo já não comportava mais, o trânsito de São Paulo já não comportava mais você fazer roteiro de carro, acredita? E naquela ocasião lá, nós conversamos, olha, vamos ter que buscar um outro meio. Foi onde começou o uso de motoboys, começou lá no começo dos anos 2000. E aquilo foi crescendo. Por quê? Porque o motoboy, mais agilidade no trânsito, conseguia e tal. Já em 2020, foi quando eu me desliguei lá, eu tinha motoboy que rodava, por exemplo, 150 km por dia, 150 km em São Paulo por dia, não é fácil, para ir buscar documentos e trazer para que aquilo fosse processado para os condomínios administrados por nós. E aí eu falei, poxa, é um segmento importante, né, que precisa ser abordado. E escrevi esse livro, que inclusive foi prefaciado pelo professor Luiz Marins. Eu mandei uma carta para ele e ele falou, olha, será que dá para dar uma lida e fazer o prefácio? Mandou o prefácio, agradeço ele até hoje, e publiquei, e ele está esgotado. Vamos ver aí se em breve a gente consegue fazer uma nova edição. Até porque ele ganhou mais importância ainda na pandemia. Sim. Quem segurou muito a economia na pandemia foram esses caras. É isso. E esse outro livro aí, Encantos e Magias para um Dia a Dia Mais Saudável, isso é resultado de uma... Eu faço parte de uma associação místico-filosófica, onde nós investigamos assuntos de natureza extrafísica, como dizia o Paulinho da Viola naquele samba lindo, Paulinho da Viola e Hermínio Belo de Carvalho, Sei lá, Mangueira, onde ele dizia assim, não sei se toda a beleza de que lhes falo sai somente do meu coração, E Mangueira, poesia, ele dizia que a Mangueira é um céu no chão, Uhum. Então, nós investigamos esses assuntos. Então, nesse livro, eu passo um pouco dessa experiência de como tornar o seu dia mais leve. De que maneira? Sendo mais leve, cumprimentando as pessoas, mas com aquele bom dia mesmo, Não é aquele bom dia burocrático. Bom dia mesmo. Olhando cada pessoa com que você interage, do ponto de vista da importância que essa pessoa tem, Ela está ali operando e ela tem uma importância. Reconheça isso, Mas reconheça de uma maneira concreta, porque aquela pessoa está cumprindo uma missão que só ela pode cumprir. Eu, Mário, não posso fazer o que você faz e vice-versa. Você é tão importante, e o nosso amigo Reinaldo ali, que está nos bastidores, é tão importante, que se eu for me meter a fazer o que o Reinaldo faz, eu até faço, mas não da maneira que ele faz. Sim. Então essa é a missão, a gente reconhece isso. Então nesse livro eu procurei passar um pouco isso. E só para fechar, esse livro foi de inspiração que quando eu fui dar uma palestra lá em Bauru, a convite do presidente dessa entidade que tem lá em Bauru, falou, Mário, vem dar uma palestra aqui e tal. E eu fui dar uma palestra lá, juntamente com
com um parceiro nosso, que era o Valdemiro Meira, que faleceu recentemente, uma pessoa espetacular, e lá fomos nós para Bauru para dar a palestra. E foi muito feliz a palestra, e na volta nós viemos ali pela Castelo Branco, e parava em cada pedágio. Bom dia, olha só, bom dia, puxa vida, é uma morena, caramba, eu dei sorte, estou sendo atendido por uma morena linda, e aquele sorriso. Vou atender outro rapaz, puxa vida, você é muito simpático, hein? E tal. Olha a viagem leve. Eu falei, Meira, que gostoso. Vou pôr isso no papel. É um pouco essa experiência. Entendi. Onde as pessoas encontram? Eu vou deixar o meu WhatsApp e aí as pessoas podem me contatar e eu me encarrego de pedir mais uma produção desse livro aí que também já está se esgotando. Meu WhatsApp, Pode falar? passar, passa o contato das É pessoas. 11 961 75 8989. 11 961 75 8989. Encomende esse livro e também, eventualmente, as palestras que eu ministro. Se alguém tiver interessado, me liga, a gente agenda uma palestra. Mário, obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui do EDD. Eu espero que você tenha gostado e volte sempre. Gostei, uma excelente oportunidade. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse trabalho é muito importante, né? E eu gostei muito. Gostei verdadeiramente. Que bom, que bom. Para vocês que ficaram até aqui, eu quero reforçar o convite para vocês conhecerem a comunidade do EDD no WhatsApp. É um espaço muito bacana que vai estar na palma da sua mão, onde você vai interagir, como eu já disse, com alguns dos maiores economistas do país. Tem notícias, tem oportunidades de cursos, artigos científicos. É um conteúdo muito bacana na palma da sua mão. Entra lá. Como eu já disse, o QR Code vai aparecer aqui em algum lugar da tela e o link vai estar fixado na descrição desse episódio. Lembrando sempre que o EDD é uma parceria do Sindecom com o Corecon São Paulo. Eu quero agradecer a paciência de vocês. Eu conto com vocês aqui nas próximas semanas. Tchau, tchau. Cortou?